Boa tarde, meus queridos irmãos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa congregação. É sempre uma alegria a gente poder estar reunido aqui como igreja, e hoje de uma forma especial. Vocês devem ter notado um pouco de diferença na decoração da igreja. Hoje a gente tem um motivo mais especial ainda para estar aqui reunido em intercessão, em oração, porque hoje a gente vai lembrar especialmente dos nossos irmãos perseguidos, dos nossos irmãos presos, em razão da fé, dessa fé que a gente professa, dessa fé que a gente tem tanta liberdade aqui no nosso país, mas que muitos irmãos, principalmente na região da Ásia, não têm essa mesma liberdade que a gente tem. Então, hoje a gente queria dedicar esse culto especial em oração, em intercessão por esses irmãos, e que não fique só no culto de hoje, que a gente possa fazer dessa prática um hábito diário, porque, afinal de contas, a oração ela tem muito poder. A palavra de Deus fala que a oração do que crê, ela tem muito poder. E nós que estamos aqui, o que a gente pode fazer por esses irmãos lá nesses países que estão sofrendo de todas as formas, é que a gente possa estar orando por eles. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria de iniciar a abertura desse culto convidando vocês a abrir lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, no versículo 18. João, capítulo 15, 18, diz assim: E Jesus continuou: Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia vocês. Lembrem-se do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, meus irmãos, nós temos aqui palavras do nosso Senhor Jesus, que já nos predizia o que a gente ia encontrar pela frente, que já nos revelava o que a gente ia sofrer. Afinal de contas, para sermos amigo do mundo, a gente acaba se tornando inimigo de Deus e vice-versa. Se a gente quer agradar a Deus, consequentemente, a gente vai desagradar o mundo. E eles não vão nos amar. Então, o que acontece é que a gente acaba sofrendo rejeição, sofrendo perseguição, de todas as formas, de todos os lados. Mas hoje, especificamente, a gente queria conversar um pouco com vocês sobre a perseguição física, perseguição religiosa, perseguição político-religiosa que os nossos irmãos vêm enfrentando em vários países do mundo, a exemplo da Coreia do Norte, da Eritreia e do Irã, que encabeçam aí uma lista de 12 países onde os atos de desumanidade chegam a ser além do suportável, se é que se existe algum ato desumano suportável. Então, a gente trouxe aqui para vocês darem uma olhada, conhecerem um pouco mais, um vídeo do Ministério Portas Abertas, e que a gente traz algumas reflexões para vocês, tá bom? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que isso? Que isso? Não, me solta! Me solta! Não! Onde você
estão levando meu marido! Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não, meu amor, não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não, o que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então tá aí, meus irmãos, a gente viu um pequeno vídeo, né, que não retrata nem 1% do que realmente é uma igreja perseguida. A gente viu um vídeo bonito, né, onde tem umas imagens, atores, mas assim, a vida real lá, a gente não consegue imaginar. A gente não faz noção. A nossa vida aqui é muito boa, é muito livre, é muito tranquila, né? A gente não consegue, eu acho que não seria nem permitido passar um vídeo com a realidade que eles vivem lá. Até porque em muitos países não há uma liberdade de você conseguir entrar e sair com uma filmagem feita lá no próprio país. Né? É algo bem complicado e a gente não tem como mensurar. Né? E vocês viram aí que ele falou que em muitos lugares você não pode ler Bíblia, né? Você não pode se reunir, chega até a ser crime em determinados lugares, e você vai preso, e você é torturado quando não é morto, né? E a gente sabe, né? O nosso pastor, ele é um pastor que ele trabalha muito nessas ações, nessas missões. Ele tem um chamado muito importante com relação a isso. E glória a Deus que a gente tem esse entendimento, né? De missões, né? De igreja perseguida. E a gente já ouviu aqui sobre o acesso à Bíblia nesses países, né? Que existem lugares onde você tem um volume só
E aí eles rasgam a Bíblia e vão distribuindo para os membros daquela congregação, entre aspas, né, porque eles não podem nem ter um templo. Para quê? Para que quando um for preso, não corra o risco de levar com ele o único volume da Bíblia e aí ser queimada, porque é o que eles fazem, né? Ou muitas vezes os irmãos decoram os trechos da Bíblia, para que quando eles se reúnam, eles possam, então, falar o versículo que vai ser usado, né? Recitar aquele pedaço daquele versículo. Né? Não é como nós que temos as nossas Bíblias lindas, maravilhosas, bordadas, uma cor-de-rosa para a filha, outra azul para o filho, uma para a criança, outra Bíblia do adolescente. Né? Não é assim. Lá, qualquer Bíblia simplesinha, velhazinha para eles, é um tesouro muito grande, né? Que fica de exemplo para a gente, porque a gente, às vezes, tem tanto na nossa casa, né? E a gente não tem esse costume de estar se alimentando. E eles têm isso. Eles decoram, eles guardam, é um tesouro muito grande para eles. E quando eles se reúnem, aí quem tem seu trechinho de Bíblia no bolso, vai, tira e lê. Ou então, quem tem decorado, lá o líder da congregação fala, quem tem Isaías 23? Aí a pessoa vai, levanta, recita, e aí ele vai pregar em cima de Isaías 23. Né? Então, eu queria convidar vocês agora para fazer uma dinâmica, para a gente tentar sentir um pouquinho. Não vai dar para sentir muito, mas vamos tentar imaginar como que são essas reuniões se a gente não tivesse a nossa Bíblia. Se a gente não tivesse esse volume único dos livros, da palavra de Deus, que a gente carrega, né, e que a gente traz para o culto, e que a gente tem na nossa casa, às vezes aberto lá no Salmo 23 na estante. Né? Vamos ver como é que vai ser isso? Eu vou pedir que as luzes sejam diminuídas. Né? A gente vai simular um pouquinho um ambiente escuro. Né? Eu vou pedir que os irmãos agora fechem seus olhos. Né? Vamos inclinar nossa cabeça, vamos imaginar que a gente está nesse ambiente de perseguição, esse ambiente escuro, esse ambiente de medo, esse ambiente de frio, né? De que a qualquer momento alguém pode entrar ali pela porta e levar todo mundo preso aqui. Afinal de contas, a gente está se reunindo num país onde não podemos professar a nossa fé. A gente está se reunindo às escondidas, porque, acima de tudo, a gente quer cultuar o nosso Deus, independente de qual autoridade civil esteja no poder, independente do que está nos impedindo, a gente precisa estar unido no corpo. Então, a gente precisa estar unido nesse momento, mesmo que esse lugar que nós estejamos agora seja uma cadeia escura, fria, úmida, ou mesmo que esse lugar que nós estejamos agora seja uma mata perigosa, animais, mas é o único lugar seguro onde a gente pôde se reunir agora nesse momento. Então, meus irmãos, eu convido a todos agora a se unirem em espírito, se unirem num clamor, porque, afinal de contas, nós precisamos estar unidos, mesmo nessa perseguição toda, a gente precisa estar junto. A gente precisa fazer, como diz lá em Hebreus 10, 25, qual é o irmão que decorou o versículo de Hebreus 10, 25? Por favor, agora recite. Amém, meus irmãos. É com base nessa palavra que nós nos tornamos mais fortalecidos. Nós não podemos deixar de nos reunir. Nós não podemos deixar de fazer com que a nossa fé seja fervorosa em nossos corações, mesmo em meio a essa perseguição que nós estamos sofrendo. Afinal de contas, nós podemos ser amarrados, nós podemos ser torturados, mas nós temos uma arma que não vai se calar, que é a nossa boca. Nós falamos como Paulo e Silas, lá em Atos. Quem tem o versículo de Atos 16, 24 e 25 para recitar para a gente? Amém. Nossas bocas não vão se calar, meus irmãos. Nosso coração ferve e nós não podemos nos deixar abater. Afinal de contas, o nosso Deus está conosco.
É nesses momentos de perseguição, de tribulações, de provações, que nós estaremos mais próximos do Pai. Ele nos garantiu. Nós temos um texto lindo lá em Isaías 43, 2 e 3. Quem pode trazer para a gente? Amém, Jesus. Que encorajamento lindo, Deus. O Senhor que é o nosso protetor, o Senhor que é o nosso guerreiro, o Senhor que é o nosso general, que vai à nossa frente, um general que jamais perdeu nenhuma batalha, nos garante que estar conosco, mesmo em meio a nossas dificuldades, meus irmãos. E nós temos que crer que, embora nós estejamos nessa situação de perseguição, nós estamos fortalecidos pela palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 10. Quem tem para trazer para a gente? Amém, irmãos. Nós somos fortes. Nós somos fortalecidos. O mundo não é digno da nossa presença. Nós estamos aqui adorando a quem criou o céu, a terra e tudo que nela há, meus irmãos. E é esse Deus maravilhoso que nos garante tudo isso. Nós não estamos aqui para agradar o homem. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui de passagem por esse mundo. Porque o nosso alvo é a nossa pátria celestial. É para lá que nós estamos caminhando, em busca do nosso lugar sagrado, da nossa nova Jerusalém, meus irmãos. Porque o nosso Deus é amor, Ele nos ama, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe o que nos garante? É a palavra de Deus, como nós podemos ver lá em Romanos 8,35. Quem tem esse versículo? Ninguém vai nos separar do amor de Cristo, meus irmãos. Essa é uma fé, essa é uma confiança, é uma esperança certeira que nós temos. Ele nos ama, Ele está conosco, Ele vai nos livrar de tudo aquilo que nós não precisamos passar, de tudo aquilo que nós não precisamos suportar. Ele nos livrará e nós passaremos por tudo aquilo que tiver debaixo da sua vontade. A nós cabe apenas permanecermos em oração, meus irmãos, por nós e por aqueles que precisam, porque essa determinação nós vemos lá em 2 Coríntios 1:11. Quem tem para a gente? Amém. O poder da oração, através da oração de muitos, nós vamos conseguir fazer nosso clamor chegar a Deus. Que o nosso Pai maravilhoso possa estar recebendo o nosso clamor. Hoje nós estamos aqui reunidos em igreja. Simulamos um pouquinho de como que os nossos irmãos lá nesses países têm vivido essa questão. Mas agora nós estamos aqui reunidos em igreja para orar por esses irmãos. Eu convido meus irmãos agora em clamor por todos aqueles que têm sido perseguidos pela nossa fé, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer tipo de perseguição, Senhor, que o Senhor possa estar com cada irmão, que o Senhor possa estar com cada família, com cada indivíduo, Pai, que tem sido abatido, que tem sido perseguido, de todas as formas, Deus, por declarar a fé em Ti, Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus, assim como os apóstolos te pediram que não tirassem deles aquele problema, mas que os dessem força, que os revestissem de capacitação, de entendimento, para resistir toda e qualquer provação, para resistir toda e qualquer perseguição, pois nós cremos no teu poder, Senhor. Nós estamos aqui
vivendo numa época onde no nosso país nós não temos essa perseguição, mas nós oramos por esses irmãos que estão em países sendo privados de suas vidas, sendo ceifadas as suas vidas, sendo privados de sua liberdade, de locomoção, de culto, Senhor. Nós precisamos muito aprender com eles, Pai. E o que nós podemos entregar a eles agora é os nossos pedidos, as nossas orações diante de Ti, Senhor, para que o Senhor, com seu imenso poder, possa estar abençoando e protegendo cada um, possa estar confortando, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus. Abençoa cada líder de família. Abençoa cada congregação, cada país daquele, Senhor, para que a tua mensagem seja cada vez mais levada, seja cada vez mais propagada. Nós oramos também pelos missionários, Pai. Aquelas pessoas que saem daqui, abandonam suas vidas literalmente e vão em busca de fazer o ID, vão em busca de fazer essa ordenança que o Senhor deixou como prioridade nas nossas vidas. Essas pessoas têm ido, têm arriscado suas vidas em países onde a perseguição é um risco muito grande. Então, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, suprindo suas necessidades, suprindo os problemas da vida que essa ministração, que essa missão lhe causa, Senhor. Nós te pedimos, Deus. Te pedimos também de forma especial, Senhor, pelos governantes nesses países, Pai. O Senhor tem poder, o Senhor consegue mudar a água para vinho, Senhor. Então, o Senhor tem tudo debaixo da tua autoridade. Tudo está conforme o teu entendimento e a tua permissão. Mas nós te pedimos, Deus, se for da tua vontade, trabalha, Senhor, nessas autoridades, nessas cúpulas que tornam a administração de um país algo fora do normal, algo fora do comum, algo que excede o entendimento humano. A questão da humanidade já não tem mais valor. A questão do amor ao próximo não existe nesses países, nesses governos, meu Deus. Por isso, nós também oramos por eles, Pai, que ainda não te conhecem, que ainda não conhecem o teu caminho, Senhor. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não te conhecem, porque certamente se te conhecessem, Deus, eles teriam um outro entendimento, Senhor. Que de alguma forma a tua mensagem possa chegar aos corações deles, Senhor. É o que nós te pedimos hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, e nesse mesmo espírito de oração, de clamor, de louvor, nós agora vamos ficar com o nosso ministério de louvor. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos continuar adorando ao Senhor, louvando a Ele, engrandecendo o nome do Deus Altíssimo, grandioso. Aleluia. Vamos com palmas. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui,
tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer nas nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de que nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Que você possa ir, amados. Não só ir, mas que você possa ir em oração, que você possa ofertar, que você possa ajudar, que você possa se colocar no lugar daquele cristão perseguido, daquelas nações perseguidas. Nós te clamamos, Jesus, nós te adoramos e nós vamos. Que você possa viver, arder missões no seu coração. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E como é gostoso estar reunido para louvar. Para louvar um Deus que criou os céus e a terra. O único Deus que é digno de honra e louvor. Esse Deus, irmãos, Ele quer fazer parte da tua vida diariamente. Esse Deus, Ele quer que você leve o evangelho dele a outra pessoa. Ele quer que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, em qualquer lugar que nós estivermos. Devemos fazer o ID do Senhor. Nós somos trabalhadores desse reino, o reino de Deus, o reino de Deus. Amém, irmãos? Louvemos. Com alegria, irmãos, iremos cantar essa canção juntos. Essa canção que fala de Cristo, essa canção que fala de nós, aquilo que nós devemos fazer, irmãos. Aquilo que Cristo começou a fazer na terra, nós devemos continuar essa obra, de levar o seu evangelho, de levar o seu amor a todas as criaturas, a todas as famílias, a todas as casas. Devemos fazer isso diariamente, irmãos. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Fazendo o que, irmãos? Pregando o evangelho, ensinando e curando. Prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Fazendo o que, irmãos?
pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. O que é que nós somos, irmãos? O que é que você é? Somos igrejas, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos os trabalhadores desse reino. Nós somos os trabalhadores. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, nós percorreremos, irmãos, pregando o evangelho de Cristo, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos apenas fazer o ID.
fazer essa ordenância de Cristo. O resto é com Ele, irmãos. O resto é com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado. Mas Ele quer que você saia. Ele quer que eu saia da minha zona de conforto. Ele quer que a gente saia do nosso sofá quentinho. Ele quer que a gente saia do conforto das nossas casas para pregar o Evangelho, para levar o seu amor, para dizer existe uma esperança e dizer Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Louvado seja o nome dele. Amém, irmãos. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Então, meus irmãos, ainda nesse espírito de adoração, nós vamos para o nosso momento de oferta, né? E eu queria trazer um versículo aqui para vocês, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Diz assim: lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem,
como se vocês estivessem sofrendo com eles. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos fala aqui, não de qualquer preso, né? Ele está falando dos presos pela fé, os presos perseguidos por conta da fé que professam no nosso Deus. Então, nós que estamos aqui em liberdade, nós que estamos aqui com a nossa liberdade de ir e vir, de cultuar o nosso Deus, né? A nossa parte é estar sempre lembrando desses irmãos, lembrando em oração, né? Manifestando o nosso apoio a eles da maneira que a gente puder. Hoje, de forma específica, as nossas ofertas vão ser direcionadas a um trabalho missionário, né? A uma ajuda material. A gente viu aqui que eles pedem principalmente as nossas orações. E isso é de extrema necessidade e é de extrema importância para esses irmãos perseguidos. Mas nós também podemos ajudar de forma material. A gente sabe que o acesso deles a muitas coisas é difícil, principalmente a palavra de Deus. E existem ministérios muito importantes desempenhando um auxílio de acesso à Bíblia, de advogados, apoio material também. Então, hoje as nossas ofertas vão ser direcionadas a um trabalho missionário, né? Vamos participar desse momento com muita fé e alegria. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos ofertar na casa do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo
sempre autor da salvação. Jesus da morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Aleluia, Jesus. Te damos graça. Amém. Vamos orar pelas ofertas, vamos convidar o nosso pastor para estar fazendo a ministração dessa noite. Senhor Deus, nós te entregamos, Pai, não só as nossas ofertas aqui nesse momento, mas nosso tudo, Deus. O que o Senhor quer é o nosso tudo, o nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso tempo, o nosso pensamento, Senhor. É tudo que nós temos, o que o Senhor quer, e é tudo que nós temos que nós te entregamos. E que nessas ofertas hoje, materiais, Pai, que nós estamos direcionando de maneira especial para as missões, que o Senhor possa fazer multiplicar, que o Senhor possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, Deus, que não têm o conforto e a liberdade que nós temos, Pai. A Tua vontade é soberana, Senhor, e nós cremos que debaixo da Tua vontade, com a Tua permissão, nós conseguiremos suportar qualquer desafio, Senhor. Então, nós te entregamos, Pai, as ofertas, te entregamos nossas orações. Recebe, Deus, e multiplica, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Vamos agora orar pelo nosso pastor também, que vai ministrar hoje aqui, né? Senhor Deus, nós te entregamos aqui, Pai, o nosso pastor, aquele que o Senhor escolheu para conduzir o Teu rebanho, Pai. Senhor, nós entregamos a vida dele para que o Senhor venha usá-lo, para ministrar nos nossos corações essa noite, para nos trazer uma palavra, abrir as nossas mentes, Pai, e a gente possa pôr em prática todos os dias das nossas vidas. Senhor Deus, o Senhor sabe que o Teu servo é um servo dedicado, não só, Pai, as Tuas ovelhas aqui da nossa congregação, mas Tu conhece o coração dele e Tu sabe que ele se preocupa também com muitos e muitos irmãos que ele sequer conhece, mas que ele sabe que estão sendo perseguidos pela fé em Ti, Senhor. E é parte da oração dele diária, do trabalho árduo dele, está fazendo algo por esse ministério, Senhor. Tu sabes que é o ministério do coração dele. Então, Deus, abençoa, reveste, transforma. Senhor, que o Senhor possa dar capacitação para que ele possa desenvolver esse trabalho cada vez mais e mais, mesmo daqui, que ele consiga mover montanhas lá na Eritreia, lá no Irã, lá na Coreia do Norte, Pai, através de suas orações, através de seu empenho, que nós sabemos que não é fácil se envolver com esse tipo de ministério, mas que ele possa estar atingindo, Pai, nações e nações, que não haja barreira, que não haja fronteira para o Teu servo, Senhor, porque o Senhor o escolheu e o Senhor vai levá-lo aonde o Senhor quer colocá-lo. Senhor, nós te pedimos também, Pai, pela vida pessoal do pastor Júnior, da sua esposa, do seu filho. Nós te pedimos pela sua casa, que nós sabemos que a dedicação dele tem, às vezes, deixado, sem tempo para a família, ou sem tempo para seus compromissos pessoais, mas que o Senhor possa estar suprindo essa parte, que o Senhor possa estar abençoando sua despensa, suas finanças, abençoando sua vida emocional, abençoando todas as áreas de sua vida, Senhor, para que ele tenha realmente um coração inteiramente dedicado ao seu ministério, Pai. É o que nós te pedimos hoje, entregando a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Enquanto liga aqui, a palavra de Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. 2:8. Apocalipse 2:8. Ele diz assim: carta à igreja em Esmirna, né? Ou seja, carta à igreja em Esmirna, assim como carta à igreja no Ipase, né? Ou em Ipase. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amados, o Apocalipse aqui, para a igreja em Esmirna, João está direcionando, está vivendo um contexto de totalmente perseguição. Como a Francisco orou. Eu nunca pedi para Deus que eu viesse ter conhecimento disso, né? Nunca, pelo contrário. Talvez se eu soubesse, eu nem pediria isso para Deus, né? Mas Deus, ele, na sua graça, na sua misericórdia, ele trouxe ao meu coração essa questão de nações perseguidas, que inicialmente eu só ouvia falar e estudar sobre Janela 1040. E aí a gente, com uma cabeça de igreja livre, um evangelhozinho tão aguático, né? Tão cheio de misturas, um evangelhozinho tão fraco que a gente vive no Brasil. A gente pensa que o cara veio para frente, levantou a mão, já é convertido, né? A própria Bíblia diz que nós não sabemos, não podemos julgar quem não é convertido ou quem é convertido, mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, o que acontece? As pessoas, elas vêm na frente, aí levanta a mão e diz que já se converteu, e às vezes a gente até bate o peito, né? Ah, fulano de tal que se converteu, tira foto, bota na internet. Agora a moda é Instagram, tudo é internet, tudo é para o Instagram. Se o cara está pregando em um lugar, ele tira foto, bota no Instagram. Se o cara vem na frente na igreja, ele tira foto e bota no Instagram. Enfim, aí você vai ver aquela pessoa, ela vive um evangelhozinho tão fraco, né? Um evangelhozinho tão sem o Espírito Santo de Deus, a gente pode dizer assim. Então, a gente não vive esse contexto de perseguição aqui da igreja de Esmirna, não vive. Eu penso que a gente vai viver quando o anticristo começar a se manifestar. Mas, por enquanto, nós não vamos viver. Então, a gente no Brasil, a gente não tem consciência do que é isso. Na prática, pode até alguns já ouviram falar, até alguns já pregaram alguma coisa, mas na prática, como a igreja de Esmirna, aí a gente vai vivendo o evangelho achando que está agradando a Deus, né? A gente vai vivendo o evangelho achando que tudo está bem, que Deus aceita tudo que a gente quer, inclusive as nossas oferendas. Antigamente, no Velho Testamento, as oferendas eram lá, pegava o cordeiro, matava, cortava a cabeça, derramava o sangue, assava a carne, enfim. As oferendas da nova aliança é Cristo, né? E às vezes as nossas oferendas, quando eu digo as nossas oferendas, as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus como cristão, como pessoas que se converteram, como pessoas que foram conscientizadas, que foram salvas por Cristo, que receberam a revelação, que receberam a iluminação, que sabem que necessitam de Cristo, que sabem que necessitam do perdão de Cristo, que estava separado de Deus, que era um homem caído, que era um homem pecador, que vivia no mundo das trevas, que vivia no caminho errado, que vivia no caminho longe de Deus. Ao se converter, tudo isso muda, né? Então, a gente, no Brasil, a gente não tem noção do que é a igreja de Esmirna na questão da perseguição. Eles estavam vendo isso. Era uma igreja que estava na boca do vulcão, não, que estava dentro do vulcão. Né? Eu acho que se estivesse na boca do vulcão, deve ser sombra da fresca, mas estava dentro do vulcão. Assim a gente vê o momento que a igreja de Esmirna estava vivendo. Esmirna era uma cidade, né? Que a gente vê aqui no Apocalipse, é uma cidade. Era a segunda cidade da Ásia, a gente pode dizer assim. Ela competia assim com a cidade de Éfeso. Era uma cidade muito luxuosa. Era uma cidade rica também, né? Os irmãos que viviam lá, eles não eram ricos, mas a cidade de Esmirna era uma cidade rica.
uma arquitetura muito, muito atualizada da sua época, muito bonita. Então, a gente vê aqui essa igreja inserida nesta cidade, certo? Esmirna vem de mirra, né? Uma erva amarga. Essa é a palavra do original para que conceitua essa cidade, né? Ou esse nome, é uma erva amarga, certo? Então, aqui era uma igreja pobre situada em uma cidade muito rica, certo? Esmirna dizem que era rival de Éfeso. Esmirna é a segunda cidade mais bela da Ásia Menor, considerado o ornamento e a coroa e a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia, certo? Por isso que dizem que os judeus viviam lá devido a esta visão comercial. A gente sabe que os judeus gostam de fazer comércio, sabem trabalhar. Então, Esmirna tinha sido totalmente destruída pelos lídios, mas depois foi reconstruída por Lisimaco, certo? Então, a gente vê que essa cidade, quando Jesus escreve na sua carta aqui, que estava morto, mas reviveu, os irmãos de Esmirna sabiam o que Jesus estava falando. Eles tinham consciência que isso aconteceu com a cidade porque ela foi destruída, mas depois ela foi reconstruída, certo? Então, era uma igreja fiel a Cristo, uma cidade que era fiel a Roma. A igreja de Esmirna era uma cidade fiel a Cristo. Então, tão difícil a gente viver num lugar desse, né? Ou seja, a população que era totalmente fiel ao governo de Roma, ao imperador. E aí você ser fiel a Cristo é você dizer assim, eu não vou ser fiel ao imperador. Eu não vou ser fiel a Roma. Você começa a loucura daí. Você começa a dizer assim, eu sou contra ti. Certo? Você começa a dizer assim, eu estou pronto para ter a cabeça cortada. Então, isso é muito forte. Por isso que diz que era uma igreja fiel até a morte. Porque Jesus também estava falando uma linguagem dos irmãos daquele lugar. Eles entendiam o que Jesus estava falando. Por que eles entendiam? Eles entendiam que as pessoas eram fiéis a Roma. Então, ser fiel a Jesus, em um lugar onde todo mundo é fiel a um governo, gente, é dizer assim, eu estou pronto para morrer. Então, Jesus desenvolve uma linguagem muito apropriada para o momento e para o local. Quando eu digo Jesus, claro, quem escreveu foi João, né? Mas eu digo Jesus é porque Jesus é que revelou para João. E a gente sabe disso. Né? Que o Apocalipse é o livro da revelação. Então, a gente vê aqui que esses irmãos estavam, no momento, vivendo algo que estava sendo escrito através da vida deles. A gente sabe que João, ele também foi preso, a gente sabe que João acabou a vida na ilha de Patmos, a gente sabe que João também foi perseguido. E assim recebeu a revelação de Cristo, nesse sentido do que iria acontecer nos últimos dias. A igreja estava atravessando também um momento de prova e o futuro imediato era muito mais sombrio. Então, o que acontece? Esses irmãos, eles não tinham perspectiva nenhuma da vida humana. Eles não tinham perspectiva nenhuma da vida humana. Eles tinham a perspectiva da vida eterna. Eles tinham a perspectiva da vida espiritual. Certo? Então, ou seja, eles estavam desprendidos do mundo material. Nós estamos e somos totalmente presos à nossa vida humana, à nossa vida material. Né? O que a gente quer? Quer crescer, quer estudar, quer fazer faculdade, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. É esse o nosso foco na igreja brasileira. Não estou dizendo que trabalhar é errado, tem que trabalhar. Né? Aquele que não trabalha, não coma, diz Paulo. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, diz Provérbio. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, pedir que Deus nos ajude a ter esse entendimento claro dessa perseguição. Então, não era fácil. Então, os irmãos aqui, o que a gente aprende aqui com essa igreja aqui? Os irmãos estavam vivendo num contexto de perseguição.
A gente vive um contexto de perseguição? Nessa questão aqui, não. Talvez a gente tenha outros problemas e outras dificuldades. Mas no contexto dessa perseguição aqui, a gente não vive. Nós estamos num país livre. Estamos vivendo num lugar totalmente onde a gente pode pegar um violão e cantar um louvor em qualquer lugar, pegar uma Bíblia e abrir em qualquer lugar. Coreia do Norte é a primeira do ranking da Igreja das Nações Perseguidas há mais de 15 anos. É a primeira do ranking das Nações Perseguidas há mais de 15 anos. O que a gente aprende? Que é contrário o que a gente ouve pregar, às vezes aí nas internets, às vezes aí em muitos lugares que a gente acha porque está sendo pregada a palavra de Deus, está tudo bonzinho. Não. Aqui é totalmente contrário a algumas pregações que nós ouvimos aí. Primeiro, que o Evangelho pode nos trazer muitas tribulações. Que o Evangelho pode nos trazer muitas tribulações. O que a gente ouve falar nos púlpitos das igrejas aqui no Brasil? Vem para a igreja, que você vai ser vitorioso, que você vai ter um bom emprego, que você vai ter a sua empresa restaurada, que você vai ser bem financeiramente. Essa é a pregação. Esmirna é totalmente contrário. A pregação para a igreja de Esmirna é totalmente contrário do que nós ouvimos falar no Brasil. Em muitos lugares, em muitas igrejas no Brasil. Em muitos púlpitos, né? E às vezes muitos pastores. Falta o que a gente ter a perspectiva de Deus em relação ao mundo no qual nós vivemos, inclusive um contexto de igreja livre. Então, o Evangelho pode nos trazer muitas tribulações. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo totalmente, né, apertada, colocada contra a parede. Nós não queremos sofrer. A igreja do Brasil prega que a gente não pode sofrer. Não, tu não é cauda, tu é cabeça. Então, que negócio é esse que tu está sofrendo? Né? Ou seja, é uma pregação, gente, totalmente fora do contexto. É uma pregação totalmente fora do que o autor sagrado está falando. Mas a gente aprende aqui com essa igreja, em Esmirna, que o Evangelho pode nos trazer muitas tribulações. Não é só uma tribulação, mas muitas tribulações. Pode nos trazer muito aperto, certo? A gente pode ser espremido por causa do Evangelho. E é o que estava acontecendo em Esmirna, com os irmãos da igreja de Esmirna. Eles estavam vivendo uma pressão dos acontecimentos, das circunstâncias. Isso forçava os irmãos a abandonar sua fé em Cristo Jesus. Forçava os irmãos a abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Esse evangelhozinho com água com açúcar que a gente prega, que a gente ouve, que a gente acha que está vivendo, a gente tem que mudar. Porque eu quero trazer para vocês aqui o que eu vou colher no futuro, como eu disse hoje de manhã. Eu tenho convicção do que eu estou falando para vocês aqui. Eu estou pregando uma mensagem que eu vou colher o fruto dela no futuro. Se é comigo, eu não sei. Se é com meu filho, eu não sei, mas eu vou colher. Não sei quem vai colher o fruto dessa mensagem aqui, eu não sei, mas vou colher. Porque eu quero trazer para a igreja no Brasil, seja a Assembleia de Deus, seja a Quadrangular, seja onde for, seja a denominação que for, mas no Brasil, essa questão da gente se preparar. Quando eu digo se preparar, as gerações futuras. Então, a gente tem que preparar os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, os nossos filhos espirituais, os nossos netos espirituais, para que isso vai acontecer, gente. No mundo vai acontecer. O contexto do Brasil hoje é livre, mas vai acontecer. No mundo vai acontecer. Então, a gente precisa preparar uma igreja que está preparada para passar por muitas tribulações, apesar da quê? Da opressão que vai surgir, da opressão que vai viver. Então, Esmirna estava vivendo aqui. Os irmãos eram forçados a adorar, como eu já disse, o imperador. Eles eram forçados a ter aquele homem como um Deus. Então, eles estavam andando na contramão
daquela cidade. Olha que coisa doida. Hoje não, no Brasil, a gente tenta pegar o evangelho e adaptar o evangelho de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a sociedade nos impõe. Então, queridos, o evangelho pode nos trazer muitas tribulações. A gente vê isso no versículo 9, né? Quando ele diz, né? Conheça a tua tribulação. Outra coisa, aí uma pergunta que eu deixo para a gente: como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? A igreja no Brasil, ela é muito imatura. A igreja no Brasil, ela é muito não me toque. A igreja no Brasil é muito aquela criança que ninguém pode dizer nada, ninguém pode fazer nada, porque ela já fica magoada e não quer mais saber de viver o evangelho. Mas como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Esmirna nos responde. Esmirna nos ensina. O evangelho também pode nos trazer pobreza. O evangelho também pode nos trazer pobreza. Ele diz assim: conheça a tua tribulação, conheço a tua pobreza. E a pobreza aqui não é a pobreza espiritual. A pobreza aqui é a pobreza social. A maioria dos irmãos de Esmirna não tinham dinheiro, eram pobres mesmo, e outros eram escravos. Certo? Ou seja, eles estavam saindo de uma situação de escravidão. Eles estavam deixando de viver uma vida diante de o seu dono. Então eram pobres, eram totalmente pobres. E os que eram pobres, que tinham alguma coisa, o que eles tinham era tomado deles. Por quê? Vou voltar. Porque eles não adoravam o imperador. Porque eles não seguiam a Roma. Então, esses homens aqui, essas mulheres, essas crianças, viveram isso. A pobreza dos esmirnianos não vinha somente da sua situação econômica normal, mas do confisco de propriedades, de bandos hostis que saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Ou seja, quem quer fazer faculdade aqui? Todo mundo quer fazer faculdade. Você pode fazer faculdade? Pode. Tu pode? Pode. Quem quer fazer um curso ou um concurso para ter um bom salário aqui? Todo mundo quer, não é isso? A gente pode? Pode. Lá não. Lá não. Muitos eram escravos, e aqueles que não eram escravos não podiam fazer muito isso. Sabe por quê? Porque não adoravam o imperador. Eles não poderiam fazer faculdade, porque se fosse para uma faculdade, eles iam ser perseguidos na faculdade. Talvez a faculdade nem recebesse eles para ser inscrito como aluno. Vocês estão vendo como um negócio, não é brincadeira, esse evangelho que às vezes a gente vive aqui, que acha que está servindo a Deus, quem sou eu para desmerecer a igreja de Cristo, né? Mas eu digo que a gente precisa acordar para isso. Os bens que eles tinham eram confiscados. Isso vai acontecer na época que o anticristo começar a se manifestar definitivamente no mundo. Vai acontecer. Se você é um funcionário público e você não seguiu o anticristo, você vai perder o seu emprego, pode até ser preso, como a gente vê aqui, que também leva à prisão, não adorar Roma. Se você vai para uma faculdade e diz assim, eu sou cristão, sou convertido ao evangelho, você não vai receber condição, você não vai ter condição de escrever na faculdade. Isso vai acontecer. Então, a igreja brasileira precisa acordar para a realidade do evangelho. O evangelho traz tribulação, o evangelho pode trazer pobreza. Em qual sentido? Nesse sentido. Hoje não, a gente pode ter nosso carro, nossa bicicleta, pode ir para um shopping, pode ir para uma praia, pode fazer uma faculdade, pode fazer um concurso público, pode fazer tudo isso. Mas vai chegar um tempo que isso vai acabar para quem é cristão.
Isso vai acabar para quem crê em Cristo. Não vai fazer faculdade, não vai poder ter bom emprego, não vai poder ir para a praia, não vai poder ir para lugar nenhum. Isso vai chegar, vai acontecer no mundo inteiro. Os nossos irmãos das nações perseguidas vivem isso. Isso é uma realidade que lá é acontecida. Geograficamente acontece. Então, pode nos trazer pobreza. Mas a gente também aprende aqui, nesse mesmo aspecto da pobreza, que eles não eram pobres espiritualmente. Que eles não eram pobres espiritualmente. Eles eram ricos espiritualmente. Eles tinham as bênçãos de Deus. Eles usufruíam das bênçãos celestiais, das bênçãos espirituais. Eles usufruíam da presença de Deus. Nada mais é do que isso. O mundo não pode usufruir disso. O mundo não tem condição de usufruir disso. Nós temos. Então, a gente tem que entender que Esmirna estava passando por um momento difícil. Mas Esmirna, ela passava por tribulação. Ela ficava pobre. E quem era pobre não poderia nem crescer nem enricar, porque não tinha condição, porque o próprio sistema assim fazia, não deixava. O evangelho pode também trazer difamação. As pessoas podem criar, as pessoas podem inventar história com o nosso nome, contra a igreja, pode inventar. Um exemplo, nós estamos aqui pregando. Aí a gente está pregando aqui sobre o evangelho e os vizinhos que não são crente pode começar a inventar história sobre a gente. O governo, a polícia. Pode inventar história para que a gente deixe de pregar, para que a gente deixe de ser igreja, para que a gente seja fechado, enfim, isso pode acontecer. Então, o evangelho pode trazer difamação, as pessoas podem inventar, pode difamar a gente, pode difamar o nosso nome como igreja. E ele diz no versículo 9, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui é uma perseguição religiosa. Aqui é uma perseguição religiosa. Os judeus, na época, eles influenciavam os romanos contra a igreja. Por isso que João chama aqui de sinagoga de Satanás. Porque, em vez deles pregar o evangelho, deles tratar do evangelho, deles falar de Cristo, eles amar a Cristo e assim amar os irmãos, pelo contrário, eles inventavam a história da igreja contra Roma, para que Roma viesse prender os cristãos. Então, a gente vê aqui uma perseguição religiosa, a gente vê aqui uma perseguição do governo. E aí, esse grupo se tornou um grupo de extremo ódio. Além de perseguir, eles tinham no coração ódio, eles tinham prazer em fazer aquilo. Por isso que João chama eles de sinagoga de Satanás. Eles não eram usados por Deus. E olha que estavam falando das coisas de Deus. Mas não eram usados por Deus. Eles estavam sendo usados por outra pessoa, por outro ser. Mas não era por Deus. E o próprio João diz, eles são sinagoga de Satanás. Então, o evangelho também pode trazer difamação às nossas vidas. Os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos irmãos de Esmirna. A igreja estava sendo acusada de coisas graves. O diabo é o acusador e pai da mentira. Os que usam a arma de acusações levianas são chamados de sinagoga de Satanás, como João falou. Havia uma forte influência da comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas perseguiam a igreja, como influenciavam os romanos a prenderem os irmãos. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Os cristãos eram acusados de canibalismo, de imorais, divididores de famílias, acusados de ser ateus também. Essas eram algumas acusações que os judeus, aquele grupo, levantavam contra a igreja. Por que canibalismo? Eles falavam na questão da Santa Ceia, né? A questão da ceia em relação ao corpo de Cristo. Então, eles inventavam isso. Falavam que eles estavam comendo o corpo de Cristo, comendo um corpo humano. Certo? Isso é uma das acusações que eles inventavam para a igreja justamente ser
ser perseguida e ser presa por Roma, porque eles não tinham poder de prender, mas eles podiam influenciar. O evangelho também pode nos levar à prisão, como aqui diz o versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Então, o evangelho também pode levar à prisão. Alguns irmãos de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestes na prisão. Então, o que acontece? A gente vê nas nações perseguidas, inclusive o tema desse ano é os irmãos presos, né? Lá nas nações perseguidas. E eu quero, gente, que a gente acorde para a realidade, saia desse... Uma vez eu disse para um irmão, e é pastor, ele foi para Moçambique. Disse que Moçambique esse ano entrou nas nações perseguidas, na lista das nações perseguidas, né? Mas Moçambique não é das nações perseguidas. Moçambique é bem aqui, sul da África, né? Então, o que acontece? Ele foi para Moçambique, aí ele ficou empolgado de ir. Eu disse, não, eu não quero ir em Moçambique, não. Moçambique nem é a janela 1040. Aí disse, não, mas lá tem as coisas que... O que predomina lá, eu vou te dizer, é a magia negra. É o voodoo. Essas coisas doidas assim. Gente, o negócio é tão sério que as pessoas flutuam. O poder do diabo é real. A gente pensa que não, a gente acha que é coisinha de filme, não. O diabo faz o homem flutuar, sai do chão. E lá no Moçambique tem muito disso. Certo? Então, o que acontece? Eu disse, eu não quero que seja desenvolvido na minha vida a unção de Moçambique, eu não quero. Eu quero que seja desenvolvida a unção das nações perseguidas, da janela 1040. Não, a unção de Deus é a mesma coisa, concordo. A unção de Deus é uma só, mas ela se manifesta de forma diferente nos lugares, como as nações perseguidas. A unção de Deus, ela se manifesta nas nações perseguidas, diferente daqui do Brasil. Diferente. Porque senão, eles não aguentam. Se a unção de Deus não se manifestar de forma extraordinária na vida dos irmãos de Esmirna, eles não iriam aguentar a perseguição que estava vivendo. Então, o evangelho pode nos levar à prisão. Às vezes a gente deixa de falar, a gente não vai nem ser preso, mas às vezes a gente deixa de falar alguma coisa do evangelho para não chatear um irmão, para não chatear meu pai, para não chatear minha mãe. Gente, não entendeu o evangelho ainda. Não vou falar isso porque meu pai vai ficar zangado comigo, porque minha mãe vai ficar zangada comigo. Não entendeu o evangelho ainda. Porque Jesus disse assim, eu vim para trazer divisão de dentro de casa. Se você não entendeu isso, então você não é meu discípulo. Nas nações perseguidas, o filho é morto pelo próprio pai por causa do evangelho. A irmã é morta pelo próprio irmão por causa do evangelho. Teve um caso no Irã de uma menina que se converteu, 17 anos de idade, ela escondeu a Bíblia e lia de vez em quando a Bíblia escondida. E aí o irmão foi lá e mexeu nas coisas e descobriu a Bíblia. Não disse nada. Deixou ela chegar em casa e saiu do quarto e ela entrou no quarto. Não demora muito, ele vem com uma faca e, olha, corta o pescoço da irmã por causa do evangelho. Então, esse negócio de achar que meu pai não pode ser contrariado por causa do evangelho é uma visão errada. Eu tenho que respeitar meu pai até onde ele não é contra os princípios da palavra de Deus. Foi contra os princípios da palavra de Deus, meu pai não é acima de Deus. Eu não sou acima de Deus. Eu tenho que ser contrariado por causa do evangelho. Deus tem que fazer a vontade dele na minha vida, não é a minha. E a gente precisa entender isso. Temos que estar consciente que o evangelho pode levar para a prisão. Outra, o evangelho pode nos levar aonde? À morte. O versículo 10 diz... aqui no versículo, no final, diz bem aqui, sobre a gente levar para a prisão. Na perspectiva de Deus, a finalidade era para ser imposto à prova. Sua fidelidade estava sendo provada. Na perspectiva de Deus, a igreja de Esmirna tinha que ser levado à prova.
nós não queremos ser provados por causa do Evangelho. Mas Deus nos leva para sermos provados. E a gente tem que permanecer fiel a Ele. Repito, isso só pode acontecer na unção do Espírito, na presença do Espírito, senão ninguém resiste. O Evangelho pode levar à morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Os irmãos de Esmirna eram pobres, perseguidos, caluniados, presos e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. Se assim fosse necessário. Observamos que não é até o último dia de vida, mas está pronto, se for necessário, para morrer por causa da fidelidade a Deus. Não quer dizer que agora eu vou sair morrendo por causa do Evangelho. Quer dizer que, se for necessário eu morrer por causa do Evangelho, eu tenho que ser fiel. Vocês estão entendendo, gente? Eu disse para vocês, eu não pedi isso sobre as nações perseguidas. São 20 anos de pesquisa, 20 anos de estudo, 20 anos de loucura, eu posso dizer assim, porque eu era visto como um louco na Maranata. Eu fui taxado de irresponsável, de até dizer assim, Pato, não tem o que fazer. Tem gente que me disse, Pato, não tem o que fazer. Quando eu falava da janela 1040, tinha gente que dizia, não tem o que fazer, para procurar o que fazer. Então, era uma loucura. Eu era o peixe no oceano sozinho. O resto tudo era tubarão. Eu posso dizer assim. Porque ninguém trabalhava a questão das nações perseguidas na Igreja Maranata. Está aí o pastor Afonso, que está de prova, está aí Rafael, que está de prova, Renatinho de prova, Deus em primeiro lugar de prova, pastor Henrique, pastora Fátima. Então, o que acontece? Foi algo que Deus plantou no meu coração, não é algo de mim, o ministério não é meu. O chamado é de Deus, que colocou no meu coração. Então, eu estou falando de algo aqui que não é o dia, como Francisca falou, não é o dia. Para mim, o DIP não é hoje. Para mim, o DIP é todos os dias. E quem trouxe o DIP para a Maranata fui eu. Desse trabalho contínuo que eu venho fazendo de 20 anos. O DIP foi realizado na Luizão, o DIP foi realizado na Santa Rosa. Domingo que vem eu vou realizar isso aqui lá na igreja sede. Ou seja, não é a gente que faz, é o Deus que faz. Quem planta no nosso coração uma determinada visão dessa é Deus. Então, a gente tem que estar preparado para, se for o caso, morrer. Morrer mesmo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu já estou aqui chegando no meu tempo. O versículo 8, eu botei para cá, o versículo 8, certo? Poderia ter falado no início, que eu posso falar no início, na pregação na sede eu posso falar no início. Ele diz assim, ó, o anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Como eu falei para vocês, quando Cristo usa essa linguagem, ele está falando para Esmirna uma linguagem que Esmirna vai entender. Quando ele fala do primeiro e último, ele fala da eternidade de Deus. O que a gente aprende com isso? Deus está no controle de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Deus nos conhecia. Antes da fundação do mundo, Deus sabia o que nós iríamos passar. Antes de tudo acontecer, Deus já sabia. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, João está dizendo para eles isso. João está ensinando para Esmirna justamente isso. Apesar de toda a dificuldade, apesar de estar passando por tribulações, por necessidade, por aflições, mas eles têm alguém que pode compartilhar toda essa dificuldade, inclusive se for morrer. Cristo. Deus. O Espírito Santo. Você percebe que no início do versículo, do texto, ele começa a falar de Cristo. No final do texto, ele fala do Espírito Santo de Deus. Olha a harmonia na Trindade. Olha a unidade na Trindade. Então, João está ensinando isso aos irmãos de Esmirna. Deus é eterno. Deus é soberano. Tudo que está dizendo para Esmirna, assim como ele disse para a gente, tudo que nós passamos, ou se algum dia iremos passar, Deus vai estar no controle de todas as coisas. Nós precisamos ser fiel. Não é vir a perseguição para a gente ser fiel, é a gente ser fiel
consequentemente vai vir a perseguição. Não tem por onde correr. Então Deus é soberano, né? Jesus controla tudo, Jesus controla a nossa vida, Jesus venceu a morte, Jesus conhece o nosso sofrimento, e Ele, apesar de que a gente venha passar por tribulações, por dificuldades, Ele não vai deixar que sejamos atingidos. Inclusive Ele diz, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Deus é soberano. A perseguição vai vir, a perseguição pode vir, mas Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Somos chamados para sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo no contexto de hostilidade e perseguição. Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus controla tudo. Jesus é eterno, Ele é o primeiro e o último. É aquele que nunca muda e que está conosco. Ele é vitorioso, enfrentou a morte e venceu. Destruiu aquele que tem poder da morte e nos garantiu vitória sobre ela. Jesus foi lá e tomou a chave da mão de Satanás e disse, eu venci a morte, eu tenho autoridade nos céus e na terra. Ninguém pode fazer nada se eu não quiser que aconteça. Deus é soberano. E para encerrarmos, o versículo 11 diz, é algo tão lindo, né? É algo extraordinário isso aqui. Ele diz assim, ó, aí ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Só para a gente abrir um leque rapidinho aqui, Esmirna era uma cidade de jogos esportivos, né? E tinha um estádio que era o centro desses esportes. Anualmente era feito coisas ali, as pessoas vinham de toda a redondeza para fazer lá. O que eles recebiam? Eles que recebiam uma coroa de louro, né? Aquelas coroas de flor, não tem? Aquela plantinha. Essa era a coroa que eles recebiam. O vitorioso no esporte. Jesus, por isso que Jesus ele fala sobre a coroa da vida, porque ele está mostrando para os irmãos de Esmirna o seguinte, ó, eles jogam, eles ganham, e eles têm uma coroa. É a coroa de folha. Mas eu dou a coroa da vida. Então, os irmãos de Esmirna tinham consciência do que era isso. Porque os irmãos de Esmirna sabiam que existia todos esses jogos anualmente. Não tem a Copa América que começou agora? Pois é, do mesmo jeito. Não tem as Olimpíadas? Do mesmo jeito. Na época não era diferente. Então, Jesus disse, mas eu te dou a coroa da vida. Então, aí aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz quem? Não é o mundo. É às igrejas. Não é ao mundo. É às igrejas. A igreja é o canal de Deus para a pregação do Evangelho. Jesus não simplesmente prega o Evangelho a alguém. Pode pregar. O cara na África, tem casos na África que irmãos nossos hoje foram convertidos na selva, sozinho. O nome do cara foi Samuel Morris. Ele morreu muito novo, Samuel Morris. Mas como ele se converteu? Ele é filho de um líder, ele era filho de um líder de uma tribo. Quando as tribos tinham guerra, né? O pai da tribo tinha que dar o filho dele para servir de escravo para outra tribo. Aí o que ia acontecer? Ou a outra tribo matava ele, ou então ficava com ele como escravo. E aconteceu isso com Samuel Morris. O pai dele perdeu a questão da luta e ele fugiu para não ser preso, né? Nessa que ele fugiu, agarraram ele, amarraram ele na mata, e ele está lá amarrado na mata, né? Ele sozinho e os perseguidores dele. De repente aparece uma luz, do nada, assim, na escuridão. Isso no meio da mata, na África. Conta a história que as cordas das mãos dele, dos pés dele, desataram. Ele, caiu. E os outros caras que estavam com ele lá, que estavam vigiando ele, ficaram cegos. E ele, perna para quem te quer. Correu. Ele disse que ele correu a noite todinha, nem olhou para trás. Só com medo de ser pego de novo. Chegou numa aldeia, e nessa aldeia tinha um evangelho. O evangelho que eu digo, a palavra de Deus. Foi pregado para ele. Ele se converteu. Aí, na pregação, falaram sobre a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo. Ele entendeu
que foi essa luz que apareceu para ele quando ele estava preso no meio da mata. Então, Cristo não está limitado aos nossos pensamentos, claro. Como Samuel Morris foi convertido. Ele foi convertido antes de chegar na aldeia, porque ele viu uma luz, era Deus se revelando para ele. Quando chega nessa tribo, ele tem entendimento de que essa luz era Cristo. Mas a igreja, ela é o canal de Deus para a pregação do Evangelho. Então ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala às igrejas e a igreja fala para o mundo. Cada igreja tem a necessidade de um sopro do Espírito de Deus. Na igreja de Esmirna, eles estavam candidatos à vida sob tribulação, pobreza, difamação, prisão e até a morte. Essa era a revelação de Deus para a igreja de Esmirna. Vocês lembram? Eu sempre digo, qual é a revelação que Deus está trazendo para a gente como igreja local? Qual é? A gente precisa, e é um direito nosso. Deus nos dá esse direito. Gente, busca, vocês como igreja local, busca o que eu quero mostrar para vocês. Isso serve para a célula, isso serve para a minha família, isso serve para a igreja local. O que Deus quer que a gente faça nessa comunidade aqui? Ele quer nos dar isso. Então, o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar. E a igreja de Esmirna recebeu essa revelação sobre a tribulação, sobre a pobreza, sobre a difamação, sobre a prisão e, inclusive, a morte. Mas o que lhe disseram? Foi dito para eles: continuem fiel. Essa é a revelação de Deus para a igreja de Esmirna. Continue fiel. Não olhe simplesmente para o sofrimento, e sim para a recompensa. Deus revela o que eles vão passar, mas revela o que eles vão ganhar. Estão entendendo aí como é que é o negócio aí? Deus nunca dá de graça, entre aspas, deu a salvação de graça, mas a nossa recompensa vem pelo nosso esforço. A nossa recompensa vem pelo nosso trabalho. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, que é chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não é para o mundo, é para a igreja. Para o mundo é o julgamento final. E a igreja vai estar presente. Mas para a igreja não. Tribunal de Cristo. Cadê o teu trabalho? Cadê a tua labuta? Cadê o teu sofrimento? Tu passou por tribulação? Ixi, tu vai ser salvo. Coríntios fala, tu vai ser salvo todavia pelo povo. Pelo fogo, né? Mas não vai receber galardão. Certo? Passou por tribulação? Está aqui o teu galardão. Está aqui a tua recompensa. Deus sempre nos dá um salário. Não tem por onde correr. Isso é tão lindo. A gente não trabalha o mês todinho para ganhar no final do mês? Assim é Deus. A gente vai trabalhar a vida todinha e vamos receber nosso galardão lá no céu. E eu quero ser rico no céu. Tem gente que quer ganhar 20 mil, 30 mil reais aqui, chega lá no céu não ganha nem R$1. Só ganhou a salvação, ainda bem, né? Mas eu quero ganhar a salvação e quero ganhar mais ainda. Gente, eu estou usando isso para a gente entender. Quando as pessoas não querem servir no meio da igreja. Estou encerrando. A recompensa é: o vencedor não passará pela segunda morte. Podemos enfrentar a morte até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Precisamos ser fiel até a morte, mas a segunda morte não poderá nos atingir. Podemos perder a vida, mas receberemos a coroa da vida. Então, que fica essa palavra aos nossos corações. Esmirna muito está nos ensinando. E eu digo para vocês, gente, guarde essa palavra no coração de vocês, para que vocês ensinam os filhos de vocês em casa sobre isso. Guardem essa palavra no coração de vocês, para que vocês ensinam os filhos espirituais de vocês, os netos espirituais, os bisnetos espirituais, e assim vai. Essa palavra, ela vai dar fruto mais na frente. Ela vai dar. O que eu estou pregando hoje, é a primeira vez na minha vida que eu estou pregando na igreja de Esmirna. E você pode anotar aí, ó, eu vou colher um fruto disso aqui, se é aqui no mundo físico, eu ainda aqui, ou se é na eternidade, mas eu vou colher. E assim como eu vou colher, alguém também que vai ficar aqui, depois que eu for, também vai colher. Mas a intenção nossa é essa. Precisamos trabalhar as nossas gerações para viver um evangelho autêntico. Para viver um evangelho que Cristo nos deu. Esse evangelhozinho que a gente escuta de água com açúcar, isso não serve para a gente.
Deus quer nos dar o melhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero engrandecer o teu nome. Que o teu Espírito traga revelação aos nossos corações e que estejamos, em nome de Jesus, se assim for necessário, para passarmos, se for necessário, a morte. Sabemos que nesse momento muitos irmãos nossos estão vivendo isso que nós acabamos de estudar aqui na tua palavra. Eles estão indo até a morte, mas com certeza já receberam a coroa da vida. Muitos estão sendo decapitados, muitos estão sendo mergulhados em um tonel de ácido, muitos estão sendo amassados com um rolo compressor, muitos estão sendo metralhados, outros mortos com lanças, com flechas, outros estão tendo seus corpos partidos no meio, outros estão sendo esticados uma corda até o corpo, separar, partir, Deus amado, mas estão recebendo a coroa da vida porque estão sendo fiel ao Senhor. Nós abençoamos a igreja brasileira pedindo ao Senhor que o Senhor traga revelação aos nossos corações sobre a situação que um dia o mundo vai viver. Não só os nossos irmãos que estão nas nações perseguidas. Nós glorificamos ao Senhor por podermos estar fazendo parte dessa obra de intercessão no mundo sobre as nações perseguidas. Abençoa o pastor Benhur. Abençoa os teus servos que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, Pai. Dá força, flui da tua unção, flui do teu poder. Manifesta a tua glória através da vida dos teus servos, Pai. Eles estão sendo provados, eles estão sendo levados para a tribulação. Às vezes, muitos não têm nem condição de se manter. Às vezes é necessário a gente enviar para que eles venham se manter. Como Esmirna viveu, Deus. Não tem bens materiais. Enfim, e às vezes levado até para a prisão. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor tem os seus chamados para ir. O Senhor tem os seus chamados para interceder. O Senhor tem os seus chamados para contribuir. O Senhor tem o seu chamado. Toda a igreja é chamada para interceder, para orar. Por isso eu quero exaltar o teu nome, por esse momento, por estarmos fazendo parte disso. Eu sei que isso não é humano, Deus. O mundo espiritual, nesse momento, está em festa, porque o teu nome está sendo exaltado, está sendo glorificado. O mundo espiritual, nesse momento, está se movendo, porque o Senhor está agindo, Deus, de conformidade com a tua vontade nesses lugares, Pai amado. O mundo espiritual, nesse momento, está se alegrando, porque muitas pessoas estão se convertendo também, através da vida do teu servo. Por isso eu quero alegrar o meu coração, te agradecer por podermos fazer parte dessa obra, Deus. Fazer parte desse movimento, não só mundial, mas também no mundo espiritual. Porque quando nós oramos, quando a igreja clama, coisas acontecem, grilhões são quebrados, barreiras são derrubadas. Por isso nos ajuda a usufruirmos daquilo que nós temos, que é a liberdade religiosa. E, ao mesmo tempo, pregarmos o teu evangelho, Pai, com dedicação, com amor. Pregar o teu evangelho para que outras pessoas venham ser livres do inferno, apesar de não viver uma vida de perseguição. Não viver uma vida como nós acabamos de ler em Esmirna. Por isso eu quero agradecer, Deus, do fundo do nosso coração, pela tua presença, não só aqui, mas no mundo inteiro, no teu agir, no teu mover. Deus, que as nações perseguidas continuem a serem alcançadas, Deus amado. E que muitas pessoas continuem a serem alcançadas pelo Senhor. Muitas pessoas continuem a ser canal de bênção naquele lugar. Senhor, só o Senhor sabe. Nossa mente não pode imaginar, mas nós participamos pela fé em Cristo Jesus. Momentos agora que nós estamos vivendo, existe um irmão nosso que está morrendo. Nós percebemos e contemplamos isso pela fé em Cristo Jesus. Pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição. Os teus servos estão se alegrando porque estão morrendo, Deus amado, sabendo que vão para os teus braços. Assim como Paulo declarou, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E Esmirna foi preparada para isso. E Esmirna, a tribulação que Esmirna passou, inclusive é comparada à tribulação no sentido de que Jesus passou no sofrimento ali, que foi levado para pagar o preço por nós. Abençoa os teus servos, fortalece os teus servos. E a gente, como igreja, que a gente participe mais dessa obra, que a gente se doe mais nessa obra, inclusive no nosso quarto, fechado, em oração,
em planto, em choro, em clamor e em súplica. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Mais alguma coisa? Então vamos orar encerrando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja no nosso coração e no nosso meio, que a igreja diga amém.